Bom dia, pessoal. Vamos, então, iniciar nossa aula sobre equações do plano. Eu vou estar substituindo o professor José na aula de hoje, certo? Bom, quando a gente fala de plano, a gente pode dar uma noção intuitiva, geométrica, né? Como uma superfície lisa, não tem ali deformações, né? Estende ali infinitamente, né? Então, geometricamente, a gente tem uma intuição do que seja um plano, né? Geometricamente. Mas como que nós podemos representar esse objeto geométrico de uma maneira analítica? É o que nós vamos ver na aula de hoje. Ok, gente, então, como eu estava dizendo, nós vamos falar sobre equações do plano, tá? Aqui é o roteiro da nossa apresentação de hoje, certo? Vamos ver ali maneiras diferentes, né, de como representar esse objeto que nós temos ali uma intuição geométrica do seu formato, né? Então, vamos ali representar formas analíticas, né, de representar esse objeto, que nós temos uma certa intuição geométrica, certo? Eu vou apresentar inicialmente a parte teórica de como, primeiro, que nós vamos obter essas diferentes maneiras de representar esse mesmo objeto, certo? E em seguida a gente vai estar fazendo uma série de exercícios. Okay. A primeira maneira de representar analiticamente um plano, nós colocamos aqui a equação vetorial do plano, certo? Então, como que nós podemos obter essa equação vetorial, né? Como que nós podemos obter? Vamos lá. Então, vamos considerar inicialmente um ponto no nosso plano, um ponto no plano, certo? E vetores U e V que não são paralelos entre si, mas são paralelos a um plano π, certo? Certo. Então, o que nós temos até o momento, né? Nós temos, então, um ponto e dois vetores que não são paralelos entre si, mas são paralelos a um plano π. Então, vamos tentar aqui representar geometricamente essa situação. Então, vamos considerar o sistema de coordenadas cartesiano. Ok, então, temos aqui um plano qualquer, tá? E colocamos o quê? Um ponto nesse plano que estamos chamando de plano π. O ponto A, que está nesse plano π. Um ponto A no plano π e dois vetores U e V, que não são paralelos entre si, mas são paralelos ao plano π, certo? Então, tem dois vetores U e V, que não são paralelos entre si, mas são paralelos ao plano π. Note que eu poderia pegar esses vetores, poderia colocar eles aqui, por exemplo, né? Eles são paralelos ao plano π, mas não são paralelos entre si. Eu coloquei aqui somente para ilustrar um pouco melhor, né? Ok. Depois a gente vai notar o seguinte: como que nós podemos então representar um ponto qualquer que está nesse plano? Então veja aqui, um ponto P está no plano, se somente se os vetores AP, U e V são paralelos ao plano, né? Veja, eu vou pegar então um ponto P qualquer. Então esse A foi fixado, estou pegando um ponto P qualquer no plano. Então eu estou observando para o vetor AP, tá? Então, quando a gente observa para esse vetor AP, o ponto P está no plano, se somente se esse conjunto, o conjunto formado por esses três vetores, é linearmente dependente, certo? Isso não é difícil de se convencer, não, né? Veja, se nós temos três vetores que são coplanares, vetores que são paralelos ao mesmo plano, isso é equivalente a dizer que, veja, vou pegar aqui três vetores, chamar esse vetor de AP de um vetor W, escrever aqui, tá? Então, esses três vetores, desde que P esteja no plano, são coplanares, né? Então, eu tenho aqui os vetores U, V e W coplanares, tá? E esses vetores não são nulos, né? Coplanares não nulos, Veja que se nós considerarmos a seguinte equação vetorial, veja, se eu pego a equação vetorial x, U mais yv mais zw igual ao vetor nulo, eu falo para vocês, essa equação vetorial tem solução não trivial. Aqui x, y, z são escalares, tá? Então, essa equação vetorial tem solução não trivial. Aqui x, y, z são escalares. Veja, reparar que essa equação vetorial tem solução não trivial não é difícil, não. Basta considerar a seguinte matriz. Você pega a matriz, cujas colunas são formadas pelos vetores U, V e W. Tá? Então, digamos que se eu tenho o vetor U, escrito aqui em termos de coordenadas, vou pegar aqui o 1, o 2
o 3. O meu vetor V, vou escrever ele em termos de suas coordenadas, V1, V2, V3, e o vetor W, que é esse meu vetor AP que eu estou considerando, né? P está no plano, somente se. Esses três vetores são linearmente dependentes. Isso que eu quero explicar ali um pouco mais a fundo, né? Então, aqui eu vou considerar o meu vetor W, colocar as componentes aqui, as coordenadas W1, W2 e W3, certo? Então, estou considerando a matriz A uma matriz cujas colunas são formadas pelas coordenadas desses vetores, tá? Então, vou considerar a matriz A, a matriz da seguinte maneira: o 1, o 2, o 3, V1, V2, V3, e aqui W1, W2 e W3. Vou considerar essa matriz A. Veja que analisar essa equação, buscar soluções para essa equação vetorial é equivalente a resolver o seguinte sistema na sua forma matricial: a x igual aqui a matriz nula, onde x é a matriz coluna, digamos, XYZ. Olha, por que eu tenho essa equivalência, né? Veja que, de fato, isso é verdade. Veja, se você expande um pouquinho mais aqui, olha, x, que multiplica o seu vetor u, y, que multiplica o seu vetor v, z, que multiplica o seu vetor w, igual aqui o vetor nulo, né? Então, 0, 0, 0. Veja, quando eu faço essa igualdade, né, eu vou fazer o quê? Multiplicar esse escalar em cada uma das coordenadas desse vetor, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, soma de vetores, somar coordenada a coordenada. Então, na primeira coordenada, eu vou ter, olha, x, u1, mais y, v1, mais z, w1, igual a 0. Aqui eu vou ter x, u2, mais y, v2, mais z, w2. Estou multiplicando e somando já a segunda coordenada, igual a 0. Depois eu vou ter x, u3, y, v3, mais z, w3, igual a 0. Veja, essa equação vetorial é equivalente, então, a resolver esse sistema de equações. Veja, agora, observe essa forma matricial, né? AX igual a 0, né? Matriz nula. Aqui eu vou ter o quê? Olha, essa matriz vezes esse vetor igual a matriz nula. Igual a matriz nula. Veja aqui, quando eu faço essa multiplicação e igualo, eu vou ter, olha, U1x mais V1y mais W1z igual a 0, que é justamente a primeira equação. Depois, o 2x mais V2y mais W2z igual a 0, que é justamente a segunda equação. E, analogamente, a terceira equação, multiplicando essa linha dessa coluna, igualando a esse elemento. Certo? Então, de fato, a gente tem essa equivalência, né? Agora, veja, então, resolver essa equação vetorial é equivalente a resolver esse sistema, né? Equivalente a resolver esse sistema. Ok, mas vamos notar o seguinte: quanto que vale o determinante dessa matriz A? O determinante dessa matriz A. A gente já viu que o determinante de A é igual ao determinante da transposta de A. A gente sabe disso, propriedades, né? O determinante da transposta de A. Veja, qual é o determinante da transposta de A? Veja, o determinante de qual matriz? Então, a linha passa a ser coluna, né? Então, aqui eu vou ter o 1, V1, W1. Primeira linha passou a ser a primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. O 2, V2, W2. Terceira linha, terceira coluna. O 3, V3, W3. É o determinante dessa matriz, o determinante de A transpose. Veja, mas o determinante dessa matriz é justamente o produto misto entre os vetores UV e W. UV e W. Veja, mas desde que esses vetores são... O ponto P está no plano e esses vetores, eu estou supondo nessa conta, coplanares, né? Então, esse produto misto vale quanto? Vale 0. Vale 0. Ou seja, esse sistema admite pelo menos uma solução não trivial, né? Portanto, essa equação vetorial admite solução não trivial. Ou seja, existe uma solução em que pelo menos x ou y ou z é diferente de 0. Certo? Agora, veja, o que tem isso a ver, né, com o fato de que P está no plano, se somente se esses vetores são linearmente dependentes, né? Veja, se os vetores são coplanares, então essa equação vetorial admite solução não trivial,
eu, eu, eu afirmo para vocês, olha, é, eu estou supondo inicialmente que U e V, cadê? Isso. U e V são vetores que são paralelos ao plano e que não são paralelos, né? São paralelos ao plano, são coplanares, mas não são paralelos entre si. Então, para garantir que esses três vetores são linearmente dependentes, basta mostrar que esse meu vetor AP, que eu estou chamando aqui de W, ele é combinação linear dos outros dois, de U e de V. Tá? Então, estamos supondo o quê? U e V não paralelos. Como os vetores U e V não são paralelos, então, o meu vetor AP, que eu estou chamando de W, isso, W, é combinação linear de U e V. Ou seja, o conjunto formado por esses três vetores é linearmente dependente. Veja, como que nós garantimos isso? Né? Se V e W não são paralelos, né? Observe essa equação vetorial. Observe essa equação vetorial. Eu afirmo para vocês que essa equação vetorial admite solução não trivial com z diferente de zero. Tá? Então, eu afirmo, essa equação vetorial admite solução, assim, possui solução não trivial com z diferente de zero. Com z diferente de zero. Ok, veja, por quê? Por que admite solução não trivial com z diferente de zero? Suponha que isso não acontece, né? O caso contrário. Caso contrário, veja, o que acontece, né? Se o z for zero, a gente teria a seguinte equação. Olha, então, caso o z seja diferente de zero, né? Não, caso z seja igual a zero, né? Eu estou supondo o caso contrário. Caso contrário, né? Eu afirmo para vocês, essa equação possui solução não trivial com z diferente de zero. Então, se isso não acontece, né? Se z for zero, então eu vou ter o quê? XU mais YV igual ao vetor nulo. Veja, como eu já mostrei para vocês que essa equação vetorial admite pelo menos uma solução não trivial, então pelo menos existe uma solução onde ou x ou y é diferente de zero, certo? Mas veja, isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Então, caso contrário, eu teria essa equação vetorial com x ou y não simultaneamente nulos, né? Nesse caso, é porque x e y não são nulos? Veja, se x e y não são simultaneamente nulos, por quê? Porque essa equação vetorial admite solução não trivial, né? Veja, se eu tenho uma solução não trivial, isso significa dizer que U e V são paralelos, porque eu posso escrever um como múltiplo do outro, isolando aqui, né? Certo? Certo. O que implica que esses vetores U e V seriam paralelos. Mas isso não pode acontecer, né? Porque eu estou supondo que U e V eles não são paralelos. Eles são paralelos ao plano π, mas não são paralelos entre si, né? Ou seja, de onde está vindo a contradição? De supor o caso contrário, se caso Z for igual a zero. Ou seja, essa equação vetorial admite solução não trivial com Z diferente de zero. Ora, mas se Z é diferente de zero, o que nós podemos escrever, né? Aqui é o vetor W. Eu posso escrever assim, olha, W como sendo menos x sobre z u menos y sobre z v, dessa maneira. Ou seja, W escrito como soma de múltiplos escalares dos vetores u e v. Ou seja, W como combinação linear dos vetores u e v. Logo, o conjunto formado por esses três vetores, W, U e V, é linearmente dependente, certo? É linearmente dependente, que é o que nós estamos falando aqui, tá? Tudo isso somente para justificar essa linha, certo? Ou seja, em resumo, né? P está no plano, se somente se esse vetor AP, como nós já escrevemos ali, é uma soma de múltiplos escalares dos vetores U e V. Aqui nós estamos colocando H e T, tá? Os valores H e T são números reais. Tudo bem aqui, né? Então, veja, se eu somo o ponto A em ambos os lados aqui, né? Então, eu tenho que A mais esse vetor é igual a A mais esse vetor, né? Soma desses dois vetores vai dar um vetor. Ou seja, né? Aqui nós temos o quê? P, resolvendo esse lado dessa igualdade, igual a A mais essa combinação linear, né? Então, o que nós temos aqui, né? Temos descrito o que nós chamamos de equação vetorial do plano. Tá? Então, o plano, né? Veja, P é um ponto genérico no plano, certo? Um ponto genérico do plano, ele pode ser escrito como sendo o quê? A mais HU mais TV. H e U são números reais. Note que quando eu
fixo um ponto, vou voltar aqui na minha figura. Quando eu fixo um ponto, eu estou fixando aqueles valores de H e de U, né? De modo que eu tenha aquela combinação linear, certo? Aqui, olha. Quando eu fixo o meu ponto P, eu estou fixando, né, esses valores de H e de T. Estou fixando esses valores de H e de T. À medida que eu vario o meu P, à medida que eu movo o meu P ao longo do meu plano, eu estou também variando aqueles valores de H e de T, certo? Então, quando eu faço os valores de H e de T percorrer todos os números reais, eu estou percorrendo, então, todos os pontos do plano, certo? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aqui arranjando um modo de representar analiticamente esse objeto geométrico. Então, temos a noção geométrica do que é um plano, então nós estamos representando analiticamente esse objeto geométrico, certo? A partir dessa representação analítica. Tá? Então, estamos fazendo uma mudança de linguagem, né? Um objeto geométrico, né? Para o mesmo objeto sendo representado de uma maneira diferente, uma linguagem analítica. Mas essas duas maneiras de entender duas maneiras de entender a mesma coisa, né? A noção intuitiva com essa forma analítica, certo? Então, temos aqui o que nós chamamos de equação vetorial do plano. Aqui algumas observações. Esses dois vetores, U e V, né, que foram mencionados na equação vetorial, eles são chamados de vetores diretores do plano, certo? Ou seja, é um par de vetores não nulos que são paralelos ao plano e não são paralelos entre si. Não são paralelos entre si. Os números H e T são chamados de parâmetros e um fato natural é que a equação vetorial do plano ela não é única. Veja, é muito simples de perceber isso, né? A esse par de vetores que eu fixei inicialmente, veja, o que foi necessário, né, para construir essa equação vetorial? Eu fixei o quê? Um ponto e dois vetores que não são paralelos entre si, mas são paralelos ao plano. Então, eu fixei inicialmente o ponto e dois vetores nessa circunstância. Então, veja, por que essa equação não é única? Se eu pegar quaisquer outros dois vetores paralelos ao plano e que estão gerando esse mesmo espaço, ou seja, esse mesmo plano, né? Eu, a partir desses outros dois vetores, também posso construir, e esse ponto, né, um ponto A, também posso construir uma equação vetorial do plano. Uma equação vetorial do plano. Certo? Então, essa equação não é única. Só para acrescentar aí no que o Vitor acabou de comentar, né? O professor Vitor, também se você, né, você pode variar ali tanto os vetores quanto o ponto, né? Desde que você... Tudo depende da sua escolha, né? Se você mudar o ponto, muda a equação. Se você mudar o vetor, muda a equação. Então, qualquer escolha que você altere ali, a equação vai mudar, embora elas representem o mesmo plano. Isso, muito bem observado. Então, esse ponto a gente fixou no início, mas a gente também pode escolher um outro ponto qualquer no plano. Bem, agora nós vamos falar sobre as equações paramétricas, né, do plano. Então, vamos considerar inicialmente, novamente, a equação vetorial do plano, né, que nós já vimos como obter essa equação. Fixei um ponto, fixei os vetores diretores, obtemos aqui a equação vetorial do plano, certo? Aqui nós estamos agora atribuindo coordenadas, né? Então, veja, eu estou pegando um ponto genérico no plano, x, y, z, fixando o ponto A, A1, A2, A3, as coordenadas desse ponto, e fixando os dois vetores, aqui as coordenadas desses dois vetores, certo? Veja, a partir dessa igualdade, substituindo exatamente esses valores que nós acabamos de observar, né, nessa igualdade, ficamos com essa igualdade. Veja, então, a partir dessa igualdade, o que nós temos, né? Aqui nós vamos o quê? Multiplicar e somar coordenada a coordenada e obter essa outra igualdade aqui no final. Quando que essa igualdade é verdadeira? Quando cada uma dessas coordenadas são iguais. Esse x é igual a essa primeira soma, esse y é igual a essa segunda soma, e esse z é igual a essa terceira soma. Certo? Então, quando a gente faz isso, igualando, né? Nós temos agora o que nós vamos chamar de equações paramétricas do plano, certo? Novamente, variando H e T, nós cobrimos todos os pontos do plano, certo? Então, essas equações são chamadas equações paramétricas do plano. Novamente, esses parâmetros, esses valores de T e H são chamados de parâmetros dessa equação. Os vetores U e V
são chamados de vetores diretores também do plano, certo? E também essas equações paramétricas não são únicas, certo? Aqui, novamente, nós podemos mudar os vetores diretores e o ponto, certo? Nós podemos escolher livremente. Agora vamos falar um pouco sobre equação geral do plano. Veja que nós já falamos sobre a equação vetorial, as equações paramétricas, e agora vamos falar sobre a equação geral do plano. Tá? Então, como que nós vamos obter, né, essa equação que nós estamos chamando de equação geral do plano? Então, se tivermos um plano aqui genérico, considere um plano π, né, que passa por um ponto A, né, e tem como vetores diretores U e V. Dado um ponto P do espaço, nós já vimos o quê? Que o ponto P está no plano, é equivalente a dizer que esse conjunto AP, U e V é linearmente dependente. Em outras palavras, desde que esse conjunto é linearmente dependente, o produto misto entre esses três vetores vai dar zero, certo? Isso é uma consequência do que a gente argumentou lá no início, né? Inclusive, em uma das aulas, vocês também viram isso com o professor José, certo? Então, veja, nós já fixamos aqui coordenadas, né? Para o ponto P e para o ponto A. Então, o que é o meu vetor AP? Eu faço as coordenadas de P menos as coordenadas de A. Então, eu vou ter x menos A1, y menos A2 e z menos A3. Ou seja, dizer que esse produto misto é igual a zero implica no seguinte, né? Que o determinante dessa matriz vale zero. Veja, vamos calcular, né, esse determinante. Então, calculando o determinante, obtemos uma equação da forma ax mais by mais cz mais d igual a zero. E essa equação nós vamos chamar de equação geral do plano. Tá? Então, vamos calcular esse determinante igual a zero, né? Isso aqui, x menos a1, y menos a2, z menos a3. Aqui tem as coordenadas de u, depois as coordenadas de v. O 1, o 2, o 3, v1, v2, v3. Certo? O que significa dizer que o determinante dessa matriz dá zero, né? Então, vamos lá. Calculando o determinante, o que eu vou ter, né? X menos A1, que multiplica o determinante dessa matriz menor. Então, aqui eu vou ter o 2V3 menos o 3V2, menos Y menos A2, que multiplica o 1V3 menos o 3V1, mais Z menos A3. Aqui eu estou calculando o determinante utilizando o cofator, né? Vocês também viram nas aulas anteriores. Z menos A3, aqui o determinante dessa matriz. 1V2 menos o 2V1, igual a zero. Ok, então vamos fazer o seguinte, olha. Eu vou chamar isso aqui de um valor A, esse de um valor B, e esse de um valor C. Então eu vou ter, olha, x menos A1, que multiplica por esse valor A. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar de B, já entrar com esse sinal aqui, olha. Menos e mais, aqui vai ser o meu B, certo? Y menos A2, que multiplica esse meu B, Z menos A3, que multiplica esse meu C, igual a zero. Então, aqui eu vou ter, olha, AX mais BY mais CZ, menos A1, que multiplica o meu A, menos A2, que multiplica o meu B, menos A3, que multiplica o meu C. Isso aqui é uma constante, né? Porque essas coordenadas dos vetores U e V, elas foram fixadas inicialmente, né? Chamei de A. Essa diferença, então, constante. A1, A2 e A3 também são constantes, porque eu estou fixando o nosso ponto A. Então, esse valor aqui é uma constante. Posso chamar de uma constante qualquer, né? Vou chamar de D. Então, aqui eu vou ter um AX mais BY mais CZ mais uma constante igual a zero, que é justamente essa equação que nós acabamos de mencionar, certo? E essa equação ela é chamada equação geral do plano. O fato curioso é que vocês devem notar que esses valores de A, B e C, eles não são simultaneamente nulos, certo? Eles não são simultaneamente nulos. Né? Por quê? Veja, calcule o produto vetorial entre os vetores U e V. Vamos lá, calcular. Aqui eu vou ter que calcular o determinante dessa matriz, né? Eu vou colocar aqui as coordenadas de U e as coordenadas de V. Determinante dessa matriz. Então, veja, aqui o meu I vai multiplicar o 2V3 menos o 3V2, menos J, que multiplica o 1V3 menos o 3V1, mais K, que multiplica o 1V2 menos o 2V1,
menos o 2V1. Veja que se eu entro com esse sinal, né, eu vou colocar aqui, eu tenho exatamente os valores de quem? Olha, o 2V3 menos o 3V2, menos o 3V2, aqui é o valor de A. Então, A que multiplica aí. O valor de B menos o 1V3, o 3V1 está aqui, BJ. E aqui é o valor de C, o 1V2 menos o 2V1. Veja que se todos esses valores de A, B e C forem iguais a zero, aqui eu vou ter o vetor nulo, né? Aqui eu vou ter o vetor nulo. Vou ter o vetor nulo. Ou seja, o e V, isso não pode acontecer, né? Porque o e V, eles não são paralelos entre si. Eles não são paralelos entre si. Né? Então, nessa equação geral, pelo menos um desses valores tem que ser diferente de zero. A, B ou C. Pode ser que todos sejam diferentes de zero, sim, mas pelo menos um tem que ser diferente de zero. Okay? Vamos soltar aqui. Né? Então, veja só, temos o seguinte teorema. Então, essa equação que nós acabamos de apresentar, né, a equação AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, tal que os coeficientes A, B e C não são todos nulos, já viu o porquê, né? Ela é a equação geral de algum plano. Ou seja, se eu tenho um plano, eu sempre vou conseguir representar ele na forma dessa equação geral. Certo? Então, qualquer plano pode ser representado em termos dessa equação. Né? Nós chamamos de equação geral do plano. Ok, então, uma observação. O resultado anterior nos permite fazer o quê? Realizar manipulações algébricas na equação geral do plano. Com qual intuito? Com o intuito de obter uma expressão mais simples ou novas equações, como a gente vai ver, né? Daqui para frente. Então, vamos agora escrever a equação, que nós vamos chamar de equação reduzida do plano, certo? Então, dado um plano cuja equação geral é dada dessa forma, x mais by mais cz mais d igual a zero, assuma inicialmente que esse c seja diferente de zero. Como a gente viu, pelo menos um desses valores, a, b ou c, tem que ser diferente de zero. Assuma que seja o c diferente de zero. Se o c for diferente de zero, isole, né, nessa igualdade a variável z, obtendo z igual a menos a sobre c, que multiplica por x, menos b sobre c, que multiplica por y, menos d sobre c. Chame de m e n esses valores, m, n, p, esses valores. M de a sobre c, menos a sobre c, n de menos b sobre c, e p menos d sobre c, p menos d sobre c, certo? Então, nós obtemos a equação da seguinte forma, né? Z igual a mx mais ny mais p. Essa equação nós vamos chamar de equação reduzida do plano. Equação reduzida do plano, certo? Se eu poderia fazer a mesma coisa, né? Se eu estivesse assumindo o b diferente de zero, ia isolar o y em termos das outras duas variáveis, né? E, novamente, obter uma outra equação reduzida do plano também, certo? Aqui a gente fez o caso particular com c diferente de zero. Então, temos aqui o que nós vamos chamar de equação reduzida do plano. Aqui uma pequena observação, né? Esses parâmetros m e n, que surgiram aqui nessa equação reduzida, né, são chamados de coeficientes angulares. E eles nos dão informação sobre a direção do plano, né? Enquanto que o parâmetro p, ele é chamado de coeficiente linear, ele nos dá a informação da posição desse plano no espaço. Né? Por quê? Veja aqui, o parâmetro p, né, nos informa onde que o plano vai interceptar o eixo z. Né? Por quê? Porque o ponto 00p está no plano, né? Se eu faço x igual a 0, y igual a 0, z igual a p. Então, o ponto 00p está no plano. Né? Então, esse parâmetro vai me dizer exatamente, né, onde que esse plano intercepta esse eixo z. Agora, veja, se θ1 denota o menor ângulo formado entre o eixo x, o eixo coordenado x e a reta, veja, R1, quem é essa reta R1? A reta R1 é obtida fazendo y igual a zero na equação reduzida. Se eu faço y igual a zero aqui, veja, eu vou obter z igual a mx mais p. Z igual a mx mais p, certo? Então, eu estou considerando θ1 o menor ângulo entre o eixo coordenado x, tá? E essa reta, certo? Ou seja, esse θ1 nada mais é do que a inclinação da reta, né? A inclinação da reta, ali comparando com esse eixo x. E se θ2 denota o menor ângulo formado entre o eixo coordenado y e a reta, veja, agora nós vamos fazer o quê? Na equação reduzida, essa equação reduzida, eu vou fazer x igual a zero. Se eu faço x igual a zero, eu vou obter
z igual a ny mais p. Eu faço x igual a 0, obtenho z igual a ny mais p, certo? Θ2 está denotando aqui o menor ângulo formado entre essa reta e o eixo y, o eixo coordenado y, certo? Então, esses valores de m e n nada mais são do que o m, coeficiente angular da reta R1, e o n, coeficiente angular da reta R2, certo? E veja, aqui nós temos essas duas retas, né? Aqui a reta R1, né? Fazendo com a interseção do plano com o plano y igual a 0. Y igual a 0 vai dar esse plano XZ. A interseção vai dar essa reta. Aqui a gente tem o nosso θ1, certo? Tangente desse θ1 vai ser o quê? O coeficiente angular dessa reta, que é justamente esse nosso parâmetro m. A mesma coisa para o R2. R2 é obtido fazendo a interseção do plano com qual plano? O plano x igual a 0. Quando eu faço a interseção do plano com o plano x igual a 0, ou seja, o plano YZ, eu obtenho essa outra reta aqui, certo? Aqui eu tenho o nosso θ2, que é a inclinação dessa reta, que é o menor ângulo formado entre essa reta e o eixo Y, certo? A tangente de θ2 é o coeficiente angular dessa reta, certo? E é exatamente esse parâmetro n, certo? Perceba que aqui a gente tem certas restrições, né? A gente tem certas restrições, porque nem sempre a gente vai poder calcular esse coeficiente angular, né? Certo? Então, aqui a gente está colocando o caso onde a gente tem essa possibilidade, né, de fazer esse cálculo. Essa representação geométrica que está sendo feita nesse slide é justamente somente uma explicação, né, geométrica do que a gente acabou de argumentar analiticamente. É isso. A equação reduzida sempre tem boas informações geométricas, né? Assim como a da reta também, né? A equação reduzida da reta tem informações geométricas ali, o coeficiente angular e o coeficiente linear, né? Um dá informação da direção da reta, o outro, né, de onde que ela passa, né? Uma posição, né? Certo? É a mesma coisa aí no plano, né? Então, temos aqui mais um teorema, né? Dados um plano π, cuja equação geral, né, tem essa forma ax mais by mais cz mais d igual a 0, e um vetor v, certo? Um vetor v com coordenadas v1, v2 e v3. Nós temos que v ele vai ser paralelo ao plano, se somente se, olha, essa soma vai dar 0. Ou seja, o produto escalar entre os vetores v e o vetor cujas coordenadas são a, b e c, isso aí vai dar 0. Então, temos a seguinte definição. Veja, se chamarmos, a gente vai chamar de vetor normal ao plano, denotado por esse vetor com a letra n, né? A qualquer vetor não nulo e ortogonal a todos os vetores que são paralelos ao plano. Ou então, ortogonal aos vetores diretores, né? A qualquer parte de vetores diretores do plano, certo? Então, a gente vai chamar de vetor normal esse vetor especial. É um vetor que é ortogonal a todos os vetores que são paralelos ao plano, né? Ou ortogonal ao par de vetores diretores, né? Ortogonal aos vetores diretores do plano. Veja, então, chamando de esse vetor normal, né? Aqui o vetor com essas coordenadas A, B e C, esse vetor é um vetor bastante especial, né? Nessa equação geral. Porque, veja, na equação geral, esses valores de A, B e C aparecem, né? Explicitamente. Né? Então, veja. Então, aqui a gente vai fazer uma outra maneira de obter essa equação geral do plano, né? A partir de um ponto e do vetor normal, né? Então, veja. Se eu tenho um ponto qualquer no espaço, o ponto está no plano, se somente se o vetor AP é paralelo ao plano π. Então, temos aqui um ponto no plano π, um ponto P está no plano π, quando esse meu vetor AP é paralelo ao meu plano π, né? Temos ali o nosso vetor normal, né? Fixado, né, também, né? Aqui com coordenadas A, B e C. Né? Então, temos aqui um vetor normal, com coordenadas A, B e C. Um fato, né? Eu estou falando o vetor normal fixado, né? A gente fixa um vetor normal e constrói
a equação geral. Esse vetor normal, ele não é único. Qualquer múltiplo desse vetor n também vai ser um vetor normal, né? Porque se esse n é ortogonal a todos os vetores que são paralelos ao plano, qualquer múltiplo dele, desde que dê um vetor não nulo, né, obviamente, vai ser ortogonal a todos os vetores que são paralelos ao plano, certo? Então, estamos aqui, né? Então, um ponto P está no plano π, se somente se esse vetor é paralelo a π. Ok. Isso ocorre se somente se AP é ortogonal a N. Ok. AP tem que ser ortogonal a N, porque esse AP é paralelo ao plano e N é o vetor normal, ou seja, o vetor que é ortogonal a todos os vetores que são paralelos ao plano π. Né? Então, a gente tem essa informação. Dizer que esses dois vetores são ortogonais, produto escalar entre eles vai dar zero. Veja, quem é o meu vetor AP? Coordenada do ponto final menos a coordenada do ponto inicial. Então, eu vou obter x menos A1, ser o nosso ponto, né? X menos A1, y menos A2, z menos A3. São as coordenadas desse nosso vetor. Então, P está no plano π, se somente se o produto escalar entre esses dois vetores é igual a zero. Ou seja, x menos A1 vezes A, y menos A2 vezes B, mais z menos A3 vezes C, igual a zero. E aqui, distribuindo, né, fazendo essa distributiva, né, e reagrupando, nós obtemos o quê? AX mais BY mais CZ, e aqui nós obtemos uma constante, porque esses valores de A, B e C foram fixados inicialmente, A1, A2 e A3 também foi fixado inicialmente. Então, a gente vai chamar essa aqui de uma constante D. Nós temos, então, que uma forma, né, de obter essa equação geral. Uma forma de obter essa equação geral. Né? Então, chegamos nessa equação, AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, que é a equação geral, né, do nosso plano. Certo? Então, aqui basta ter o quê? O vetor normal e ponto. A partir disso, a gente consegue localizar todos os outros pontos no plano. Então, a gente cobriu, né, todo o nosso objeto. Ok, agora vamos fazer alguns exercícios. Vamos lá. Primeiro exercício. Encontre duas equações vetoriais do plano, que passa por A, esse A371, e é paralelo aos vetores U e V. Vamos anotar essas informações, né? Aqui eu tenho o meu ponto A371, certo? Aqui eu tenho o ponto 371. Esse ponto está no plano, que eu quero determinar, certo? E o plano é paralelo aos vetores U e V. U 1, menos 1, e V menos 1, 1, 0. 1, 0. Veja, nós queremos equações vetoriais desse plano, né? E encontrar pelo menos duas equações vetoriais do plano, né? Veja, a gente viu que as equações vetoriais, que a equação vetorial, ela não é única. Vamos só colocar aqui no slide para relembrar. Cadê? Aqui, equação vetorial. Tá? Então, é uma equação desse tipo, né? A gente está escolhendo um ponto, dois vetores chamados de vetores diretores do plano, e montando a equação vetorial. Então, a partir dessa informação teórica, né, dessa construção analítica desse nosso objeto geométrico, como que nós podemos, então, montar, né? Alguém quer falar uma equação vetorial? Vamos lá. Então, eu vou montar a equação do tipo P igual a mais HU mais TV. Ali pediu para encontrar duas equações vetoriais do plano que passam pelo ponto A e é paralelo a esses vetores. Bem, aqui nós já temos uma equação vetorial, né? Você já tem o meu ponto A, o meu vetor U e o meu vetor V, onde esses vetores U e V são vetores diretores do plano. Então, aqui já tenho uma equação vetorial do nosso plano. Alguém pode me dizer outra equação vetorial do plano? A igual a P mais o HU mais o TV. Você está dizendo A igual a P mais HU mais TV? Assim? Sim, assim. Não. Na verdade, aí você precisa descobrir um outro vetor diretor, né? Ou outros vetores diretores, ou descobrir um outro ponto do plano, né? Para montar uma nova equação. Isso, veja, o que foi preciso, né, para montar essa equação vetorial? Ponto e vetores que são paralelos ao plano e não são paralelos entre si. Veja, aqui já foi dado o ponto e vetores que não são paralelos entre si e que no problema já está me dizendo que são paralelos ao plano. Então, esses dois vetores são vetores diretores do nosso plano π. Né? Então, eu já tenho, inicialmente,
uma equação vetorial, né? Então, foi basicamente aquele esquema da nossa figura inicial, né? Ali a gente tem o nosso plano, dois vetores, que eu estou escrevendo de maneira genérica, tá? O IV, o ponto A, né? Pegamos o ponto P, esse vetor AP, posso escrever como combinação linear desses vetores U e V. Então, veja, se, como o Tawan falou, né? Ou eu mudo o ponto, ou eu mudo esses vetores diretores. Eu vou estar montando uma outra equação vetorial, certo? Por exemplo, né? Então, veja, eu vou chamar esse AP de um W, para não ficar sobrecarregando, tá? Olha, W, o vetor W, tem que ser combinação linear dos vetores U e V, né? Então, esse W é um HU mais um TV, uma combinação linear desses vetores U e V. Veja, então pegue H, por exemplo, igual a 2 e T igual a 3, por exemplo. Valores aleatórios ao seu critério. Aqui eu vou pegar, por exemplo, 2 e aqui 3. E aqui eu vou fazer essa conta. Esse aqui um pouco para cima. E aqui eu vou fazer essa conta. Então, 3 vezes esse vetor U, aqui eu vou ter 3, 3 menos 3, mais 3, duas vezes o vetor U. Falei 3 vezes, né? Duas vezes o vetor U. Vamos lá. Duas vezes o vetor U, então 2, 2 menos 2. 3 vezes o vetor V, mais 3 vezes o vetor V. Então, eu vou ter menos 3, 3 e 0. Ou seja, eu vou obter o vetor menos 1, 5 e menos 2. Veja. O Eric fez um comentário aqui no chat. Diga. Ele falou, né? Bastaria escrever qualquer ponto A que pertence ao plano, ou algum múltiplo de U, ou algum múltiplo de V. Mas, de fato isso, que é um caso particular, né? Porque ali, se você considerar onde o professor Vitor colocou 3, né? Se você considerar 0, aí você vai ter um múltiplo de U, né? Para o W. E se você considerar 0 no lugar de 2, aí você vai ter um múltiplo de V. Uhum. Então, isso que você falou seria um caso particular, né? De escolha. É uma forma, você poderia... Na verdade, se você mudasse apenas o ponto, você já teria uma nova equação, né? Isso. Certo? Para o mesmo plano. E agora eu pergunto, né? Não só para o Eric, mas todos que estão aí, como que eu obtenho um outro ponto do plano? Como que eu posso obter? O que é que eu preciso fazer? Os parâmetros H e T devem pertencer aos reais, né? Aí você escolhe um número que seja igual aos dois, e aí você faz a multiplicação com os dois vetores de cada um. Então, esses valores de HT não precisam ser iguais, né? Basta escolher valores aleatórios. Exato. Qualquer valor, né? Qualquer número real que você colocar em H e qualquer número real que você colocar em T, você vai obter, né, um ponto. Você vai obter um ponto desse plano. No caso particular em que H é igual a 0 e T é igual a 0, você vai obter exatamente o ponto A. Uhum. E aqui você vai notar, né, que, veja, a Itaú está falando de uma maneira mudando o ponto, né? Aqui o que nós estamos fazendo é, olha, olhar para esse vetor AP de maneira genérica é combinação linear de U e de V, escolhemos esses escalares nessa combinação linear ao nosso critério mesmo, né? E note aqui o seguinte, que o espaço gerado por U e V é o mesmo espaço gerado do que os vetores V e W, por exemplo, ou U e W, se você preferir, certo? Então, você poderia pegar, então, uma outra equação assim, P igual a A mais HU mais T vezes esse vetor W. É uma outra equação vetorial, certo? O único cuidado que o pessoal tem que ter aí é na hora de tomar o W, tomar o maior cuidado para não pegar dois que sejam paralelos, né? Você pegar um W1 e W2, por exemplo, né? E você tem que ter esse cuidado para que eles não sejam paralelos. Isso, eles precisam gerar o mesmo espaço. É até bom que confira, né? Inclusive ali o U e o V, você pode verificar que eles não são paralelos, né? Você pode ver ali claramente que o U não é um múltiplo do V, né? Por conta daquela entrada nula ali, né? No V, você tem a última entrada nula. Então, para você deixar uma entrada de U nula, você precisaria usar zero, né? Multiplicar por zero, mas aí ficaria tudo zero, né? Nas entradas do U. Uhum. Ali, né, as coordenadas. Você tem a coordenada de U igual a 1, 1 e menos 1, né? E a do V, você tem menos 1, 1 e 0. Então, se você
você pode ver que U e V não são múltiplos, né, um do outro. Não existe um escalar que você multiplique por U que obtenha V, né? Então eles não são paralelos, né? É a mesma coisa para o U e para o W, né? Não Exatamente. existe esse escalar. Se você tomar dois vetores múltiplos, um U e um alfa U, o espaço gerado por esses dois vetores vai ser uma reta, né? Não vai ser o mesmo objeto que nós estamos considerando, que no caso é o plano. Então, precisa que o espaço gerado pelos vetores seja o mesmo, né? Precisa que eles gerem o mesmo espaço, certo? Então, tem que ter esse cuidado de fato. Então, aqui nós mudamos somente os vetores diretores, como o Tauan observou, né, e o outro colega também, podemos mudar o ponto, como atribuindo também valores para H e T, encontrando um outro ponto do plano e escrever, né, uma outra equação vetorial. Certo? Então, aqui, essa pequena conta eu deixo para vocês. Aqui a gente já colocou pelo menos duas, e a terceira é basicamente fazer isso. A gente está comentando. E o pessoal também pode brincar aí com as equações, né? Aí tá feita a vetorial, aí você em casa pode praticar, tentar partir, né, da vetorial para as paramétricas, né? E aí transitando entre as equações, indo de uma para outra, certo? Isso vocês podem praticar em casa, né? Sim. Bem, então vamos para o próximo exercício. Vamos lá. Então, pede o seguinte: escreva as equações paramétricas para os planos descritos abaixo. Opção A. O plano π passa por A e B e é paralelo ao vetor V. Então, vamos colocar essas informações lá, né? Opção 2, item A. O plano π passa por 1, 1, 0 e B, 1, menos 1, menos 1, e é paralelo a V, 2, 1, 0. Pediu para fazer o quê? Escrever as equações paramétricas. Vamos voltar nas equações paramétricas. Veja, como que nós chegamos, né, nas equações paramétricas? Nós, para facilitar, né, essa nossa conta, nós passamos aqui pela equação vetorial, né? Então, o que foi preciso para ter a equação vetorial? Ponto, vetores diretores. Ponto, vetores diretores. Escrevemos, né, todas as coordenadas, tanto dos pontos como dos vetores, igualamos, manipulamos algebricamente e chegamos nessas três equações, chamadas de equações paramétricas, certo? Então, veja, aqui eu tenho as coordenadas do ponto genérico, as coordenadas do ponto A, H, que multiplica as coordenadas do meu vetor U, mais T, que multiplica as coordenadas do meu vetor V, certo? Então, vamos voltar no nosso exercício. Então, o plano π passa por A e B e é paralelo a esse vetor, 2, 1, 0. Ok. Então, vamos montar as equações paramétricas. Para facilitar, né, aqui, o nosso entendimento, né, para que fique melhor explicado, vamos representar geometricamente o que está acontecendo, né? Π passa por esses dois pontos e o plano π ele é paralelo a esse vetor V. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o sistema de coordenadas tridimensional. Vou marcar o ponto A, 1, 1, 0. Aqui o ponto A, 1, 1, 0. O ponto B, 1 para x, menos 1 para y e menos 1 para z, 1, menos 1, menos 1, aqui o ponto B. Então, o plano π passa por esses dois pontos e é paralelo ao vetor 2, 1, 0. Um pouco embolado meu desenho, mas vamos lá. 2, 1, 0. Vou colocar de vermelho aqui o meu vetor V e nosso vetor V. Ok, então o plano tem que passar por esses dois pontos e ser paralelo a esse vetor V. Ok, o que nós queremos? Nós queremos as equações paramétricas. Então, como que nós podemos resolver esse problema? Bem, olha, nós já temos um ponto, né? Temos, na verdade, dois pontos onde o plano passa. Para escrever as equações paramétricas, nós passamos pela equação vetorial. Para escrever a equação vetorial, o que a gente precisou? Ponto, vetores diretores. Então, vamos lá. Ponto, eu escolho o A ou B, tanto faz, é o nosso critério, qualquer ponto no plano serve. E vetores diretores. Então, eu vou pegar aqui agora um par de vetores que são paralelos ao plano e não são paralelos entre si. Pego esse vetor V e esse vetor AB. Esse vetor AB. Note que esses dois vetores, desde que A e B pertencem ao plano, V é paralelo ao plano, esses dois vetores, AB e V, são paralelos ao plano. Agora eu tenho um par de vetores e um ponto no plano, ou A ou B. Consigo montar a nossa equação vetorial. Veja, que é o vetor AB? B menos A, né? Coordenadas de B menos as coordenadas de A. Então, aqui eu vou ter 1 menos 1 menos 1 menos 1, 1, 0. Ou seja, aqui eu vou ter 0
menos 2 e menos 1. 0, menos 2, menos 1. Então, veja, qual é a equação vetorial para esse plano? Um ponto genérico igual ao ponto, escolhi o ponto A, por exemplo, mais H vezes um vetor, no caso, vou pegar aqui o vetor AB, mais T vezes outro vetor, vou pegar o vetor V. Temos aqui uma equação vetorial, né? Como que nós obtemos as equações paramétricas? Escrevendo as coordenadas do ponto A, do ponto P, um ponto genérico. Temos as coordenadas desses dois vetores, os vetores diretores, o AB e o V, e igualamos. Então, como que ficariam as equações paramétricas? Deixa eu subir aqui para pegar o ponto, né? Como ficariam as equações paramétricas? Alguém pode dizer? X igual ao A1 mais o HT1 mais o T vezes o V1. Isso. Então, para facilitar, olha, vamos fazer assim, olha, x, y, z, as coordenadas Isso. do ponto. Primeiro, nas equações paramétricas, aparecia o quê? As coordenadas do ponto que a gente escolheu, deixa eu voltar só para vocês relembrarem, as coordenadas do ponto, h vezes as coordenadas de um vetor diretor, mais t vezes as coordenadas do outro vetor diretor. Né? Então, aqui eu vou ter as coordenadas do ponto escolhido, foi o ponto A, 1, 0, eu vou escrever assim, tá? Deixar explícito o 0 aqui também, só em termos didáticos mesmo. H vezes as coordenadas do vetor AB, então 0 vezes H, D, menos 2 vezes H, menos 1 vezes H. Agora as coordenadas de V, 2, 1, 0. 2 vezes T, 1 vezes T, 0 vezes T. Fazendo H e T variado nos números reais, a gente tem aqui também, né? H e T variado nos números reais, a gente tem as equações paramétricas, né? Do nosso plano. Veja, aqui eu poderia escrever direto, né? Z igual a menos H, por exemplo. Y igual a 1 menos 2H mais T. X igual a 1 mais 2T. Tá? Mas eu deixei aqui explícito esse zero só para a didática ficar ali melhor e facilitar no momento que vocês forem construir. Tá claro, né? Ok, então vamos para o item B. Aproveitando, Vitor, Roberto Moraes fez uma pergunta aqui no chat. Pode falar? Que é se é possível transformar a equação paramétrica em uma equação geral do plano. Sim, sim. Bem, vamos lá. Como que você poderia fazer, então, para transformar essa equação paramétrica na equação geral? Veja, vamos lá, para esse caso particular. Então, aqui eu tenho, qual é o meu plano, né? Então, aqui eu tenho x igual a 1 mais 2t, y igual a 1 menos 2h mais t, z igual a menos h. Essas aqui são as equações paramétricas, né? Desse nosso plano. Ok, veja, se z vale menos h, o que eu posso fazer aqui, olha? H vale menos z, né? Eu sei que H vale menos Z. Isso da terceira equação. Da primeira equação, eu tenho que T vale quanto? T vale quanto? Vale x menos 1 sobre 2, né? X menos 1 sobre 2, certo? H e T. Vou pegar esses dois valores, para H e para T, substituir aqui. Então, aqui eu tenho y igual a 1 menos 2 vezes H. H vale menos Z, então vai ficar mais 2Z, mais esse valor de T. Então, vou colocar aqui x sobre 2 menos 1 sobre 2. Ou seja, aqui você vai ter, olha, x sobre 2 menos y mais 2z, mais meio, igual a zero. Equação geral do plano, né? Veja, qual o vetor normal a esse plano? As coordenadas, né? Me diga um vetor normal. É só você pegar o que multiplica por x, o que multiplica por y, o que multiplica por z. Então, o vetor com coordenadas meio, menos 1 e 2 é um vetor normal, nosso plano P. Tá claro agora? Então, é você fazer manipulações, certo? E você poderia fazer o inverso também, certo? Se você tem a equação geral, você pode passar para a equação paramétrica. Como que você pode fazer isso? Pergunta. Aqui a gente passou da paramétrica para a geral. Como se a gente tivesse a equação geral, como a gente passaria para a paramétrica? Talvez a gente não consiga fazer todos os exercícios, mas eu estou gostando aqui da discussão. Pelo menos estão levantando questões aqui interessantes. Como que a gente passaria? Roberto disse que chamaria y de h e z de t. Isso, é você escolher duas variáveis, chamar essas duas variáveis de certos parâmetros, né? X de h e z de t, ou y de h, z de t, ou y de h e x de t, e isolar o x em termos dessas duas variáveis, né? Por exemplo, olha, vou colocar aqui, olha, se x igual a h e y igual a t, que nós vamos ter
H sobre 2 menos T mais 2Z mais meio igual a zero. Ou seja, 2Z igual a T menos H sobre 2 menos meio, ok? Então, Z é igual a T sobre 2 menos H sobre 4 menos 1 sobre 4. Menos mais, né? T sobre 2 menos... Como ficariam, então, né? As equações paramétricas. Olha, a gente chamou x de H, y de T e Z, coloca aqui na ordem, menos H sobre 4 mais T sobre 2 menos 1 sobre 4. Equações paramétricas. Veja que foi diferente dessas equações paramétricas do início, né? Veja, observando essas equações paramétricas do mesmo objeto geométrico, tá? O mesmo plano, tá? Então, estamos aqui fazendo o quê? Maneiras diferentes de representar o mesmo objeto, certo? Observando simplesmente essas equações, me diga aí, um ponto do plano. É só você observar, né? O que está livre? 0, 0, menos 1 sobre 4. Então, o ponto 0, 0, menos 1 sobre 4 está no plano. Diga aí, vetores diretores. É só olha, você observar. Quem está multiplicando H? 1, aqui não tem, então é 0 vezes H, então é 1, 0 e menos 1 sobre 4. O vetor com essas coordenadas é um vetor diretor e o outro é 0, 1 e meio. Então, esses dois vetores são vetores diretores, certo? Então, observando simplesmente a equação, a gente também consegue extrair informações importantes, né? Dessas equações. É claro? O pessoal não falou sobre isso, mas surgiu outras dúvidas também. Alexandre comentou aqui, né? Sempre será necessário a questão de informar os dois pontos. Porque está falando do início do problema? Informar esses dois pontos? Não precisa informar os dois pontos. Não precisa. Vamos lá, olha. No item B, temos outra situação. Veja, para construir as equações paramétricas, bastaria o quê? Eu ter um ponto e o par de vetores diretores. Basta isso. Né? Veja, como no caso particular do item A, eu tenho dois pontos que estão no plano, então o vetor AB é um vetor paralelo a esse plano. Vetor paralelo ao plano, AB, vetor paralelo ao plano, vetor V. Ponto, dois vetores paralelos ao plano, que não são paralelos entre si. Ou seja, são vetores diretores ao plano, diretores do plano, certo? Então, temos tudo o que precisamos. Segundo caso, vamos lá, segundo item. Agora, π passa por item B. Então, veja que aqui a gente já fez um extra, né? Além do que o exercício estava pedindo, tá? Item B. π passa por 1, 0, 1 e B, 1 menos 1 menos 1. E π é paralelo, eu peguei o do item A, né? 1, 0, 1, o B aqui eu escrevi errado. 0, 1 menos 1. Ok, agora tá certo. E é paralelo ao segmento CD, onde C é o ponto 1, 2, 1 e D é 0, 1, 0. E D é 0, 1, 0. Ok, o que nós queremos? Nós queremos determinar as equações paramétricas desse plano. Então, como que nós podemos fazer essa conta, né? Novamente, vamos tentar fazer uma análise geométrica do que está acontecendo. Eu acredito que sempre fazer o desenho acaba ajudando de uma certa maneira. Talvez não tão fortemente nesses problemas, mas quando você se acostuma a enxergar o problema de maneira geométrica, né? Claro que nem todo problema dá para fazer isso, mas quando isso é possível, enxergar o problema de maneira geométrica traz muitos benefícios, certo? Então, o plano π passa por esses dois pontos. Vamos lá. 1 para x, 0 para y e 1 para z. E o ponto A. O ponto B, 0 para x, 1 para y e menos 1 para z. Aqui nosso ponto B. E o plano é paralelo ao segmento CD. Bom, C é o ponto 1, 2, 1. 1 para x, 2 para y e 1 para z. E D é 0 para x, 1 para y e 0 para z. Aqui o C e aqui o D. Certo? Vamos olhar o vetor CD. O vetor vermelho é o vetor CD. Certo? Quem é esse vetor CD? Novamente, a estratégia aqui vai ser a mesma. Queremos montar as equações paramétricas desse plano. Então, vamos fazer o quê? Determinar dois vetores, que são vetores diretores do plano, ou seja, eles são paralelos ao plano e não são paralelos entre si, e escolher um ponto do plano. Já temos que o plano passa por A e por B, então escolhemos um desses dois, certo? Se o plano ele é paralelo a esse segmento, então se considera o vetor CD, o plano ele é paralelo a esse vetor.
né? Então, o que é o meu vetor CD? Então, é o ponto D, coordenadas de D, menos as coordenadas de C. Ou seja, menos 1, menos 1, menos 1. Esse aqui é o meu vetor CD. O que nós precisamos? Encontrar outro vetor paralelo ao plano. Eu vou pegar o vetor, então, AB. Vou colocar aqui outra cor. Que é o meu vetor AB? Coordenadas de B menos as coordenadas de A. Então, aqui eu vou ter menos 1, 1 e menos 2. Menos 1, 1 e menos 2. Esse é o vetor AB. Então, como que nós podemos descrever uma equação vetorial desse nosso plano? Equação vetorial desse nosso plano π. Então, podemos escrever assim, né? P igual a, por exemplo, o ponto A, mais H vezes o vetor AB, mais T vezes o vetor CD. Então, a partir daqui fica mais simples, né? Como que nós vamos montar, então, as equações paramétricas do nosso plano π? Vamos lá. X, Y, Z. Então, eu escrevi as coordenadas de um ponto genérico, x, y, z, coordenadas do ponto, olhamos o ponto A, cadê o ponto A? 1, 0, 1. Novamente, eu vou deixar explícito aqui, tá? Não tem necessidade, mas para a didática ficar legal, eu vou deixar explícito. 1, 0, 1. Aqui o nosso vetor AB, menos 1, 1 menos 2. Então, eu vou ter menos 1 vezes H, 1 vezes H, menos 2 vezes H. TV, né? Então, menos 1 vezes T, menos 1 vezes T e menos 1 vezes T. Só o Eric está com algumas dúvidas aqui no chat. Será que você consegue ligar o áudio, o microfone, Eric, para explicar, né, sua dúvida, se for possível? Pelo que eu entendi, seria referente ao que ele havia comentado antes, né? Ele tinha falado que tinha notado uma sutil diferença entre as equações de reta e as equações de plano, no que se refere às paramétricas de cada uma delas. Aí, ele disse que é um comentário de dúvida carregada de curiosidade. E ele acrescenta, né, que na reta, seja na forma de equação geral cartesiana, a gente enxerga lá o vetor normal da reta. E na hora de escrever as paramétricas, aparece o vetor diretor dessa reta. Mas no plano, pelo que entendi, bastaria conhecer somente os dois vetores diretores para escrevermos as equações. Aí, em seguida, ele pergunta, né? Mas por que esse fato acontece? Na verdade, no caso do plano, não precisa... se você tiver um ponto e dois vetores diretores, né, você consegue obter as equações, né? Isso é suficiente para determinar o plano. Imagine que você tivesse apenas os vetores diretores, né, U e V, e não tivesse um ponto. Então, qualquer plano paralelo tem os mesmos vetores diretores, não é verdade? Se você pegar ali quaisquer planos paralelos, né, um paralelo ao outro, eles vão ter os mesmos vetores diretores. Então, se você tiver só essa informação, você não vai explicitar, você não vai determinar seu plano, né? Então, se você pedisse apenas o ponto e não tivesse vetores diretores, isso também não determinaria seu plano. Você consegue ali infinitos planos que contêm o mesmo ponto, né? Um ponto em comum, né? Eles se intersectando ali, né? Agora, uma vez que você tem um ponto e tem o par de vetores diretores, aí não tem jeito, né? Aí os vetores diretores vão te dizer ali, né? Embora os mesmos vetores diretores determinam vários planos paralelos, mas quando você fixa um ponto, você diz exatamente qual é o plano, né? Não tem como ter dois planos distintos ali, né? Paralelos que tem os mesmos vetores diretores e esse ponto em comum, né? Porque se eles são paralelos, aí não teria interseção, né? Então não pode ter ponto em comum. Então, você de fato precisa dessas três informações. Agora, por outro lado, se você pensar, eu tenho informação de um ponto e de um vetor diretor apenas, isso também não vai determinar seu plano. Você consegue infinitos planos, né, girando ali em torno de uma mesma reta, onde todos eles contêm esse vetor diretor em um ponto, né? Ou seja, você não vai determinar o plano, né? Dizer, olha, é esse plano aqui, não é, né? Você não consegue distinguir. Então, você precisa, de fato, dessas informações do ponto e dos dois vetores diretores. Mas existem outras formas de você obter o plano. Digamos, se você tiver 3 pontos não colineares, você consegue também, né? Porque a partir desses 3 pontos, você vai ter já um ponto e você consegue obter os outros dois vetores diretores, né? A partir desses 3, você consegue montar, né? Ter a informação dos dois vetores diretores e o ponto, né? Algo similar acontece com a reta, né? Só que a reta você precisa de apenas 2 pontos, porque aí com os 2 pontos você consegue o ponto e consegue obter o vetor diretor a partir desses 2 pontos, né? Se você tiver 2 pontos A e B, basta considerar o vetor AB,
ou então o vetor BA, né? Ou qualquer múltiplo dele. Aí Tauan falou no caso particular em que se você tem 2 pontos, você consegue determinar a reta. Veja, no plano nós colocamos algumas situações, né? Onde a gente pode, a partir dessas situações, determinar uma equação do plano. Né? Então, dependendo de qual situação você esteja, você vai determinar aquele tipo de equação. E a partir do momento que você determina uma equação, você pode ali transitar entre as outras equações. Né? Então, falou do caso particular. Se tu tem 2 pontos, tu tem a reta, né, que passa por esses 2 pontos, né? Você poderia ter simplesmente também um vetor que é ortogonal, né, a reta e um ponto da reta, né? Com essa informação, você consegue determinar as equações paramétricas da reta, por exemplo, né? Então, como que ficariam as equações paramétricas? Você tem dado esse vetor, que é ortogonal à reta em um ponto, qualquer outro ponto da reta, né? Tudo se resume a partir da sua noção geométrica, como que você vai fazer para cobrir todo esse objeto, né? Se esse vetor é ortogonal a essa reta, você conhece esse vetor, que é ortogonal à reta, e esse ponto, você consegue localizar todos os outros pontos da reta. Por quê? Porque o vetor AP vai ser ortogonal a esse vetor N. E aqui você, fazendo essa conta, você vai ter a equação geral da reta. Certo? Então, depende muito da situação que você está. Você está em tipo de situação, você vai, a partir daquela situação, montar de maneira analítica a forma de representar aquele objeto, e a partir dessa representação, você pode transitar entre diferentes tipos de maneiras, né, de representar, diferentes tipos de equações, né, para representar esse mesmo objeto. Não sei se era essa a dúvida dele também, mas... Eu queria bom dia a vocês dois. Eu não pude abrir antes o áudio, né, por motivos pessoais. Tô abrindo o áudio agora, sabe? Uhum. E durante a aula eu vi essa sutileza aí, né? De equações de plano, equações de reta. A primeira parte, quando se afirma que precisa-se de 2 vetores para gerar o plano, essa parte eu entendi bem. Era uma parte que eu estava com dúvida, né? Como foi esclarecido, se a gente tem um ponto e um vetor, a gente vai ter infinitos planos gerados por eles. A partir do momento que eu tenho 2 vetores que formam o plano, né, em um ponto qualquer, a gente consegue escrever a equação do plano. Isso. Faltou só esclarecer se daria para, como é que eu posso dizer aqui, escrever uma equação do plano olhando os vetores normais desses 2 vetores arbitrários. Se o plano gerado por eles vai ser ortogonal ao plano dos vetores diretores. A gente pensar no ortogonal de U e um ortogonal de V e tentar escrever uma equação de reta, ou equação de plano, em função desses 2 novos vetores. Se o plano gerado por esses 2 novos vetores, ele vai ser perpendicular ao plano original. Calma aí, vamos ver, vamos devagar aqui. Tu tem vetores diretores, né? Então, a priori, tu tem diversos planos, que são planos paralelos, vou colocar aqui π1, π2, e assim eu posso ter vários planos, infinitos planos, que tem esses 2 vetores como vetores diretores. Mas existe um único plano que tem esses vetores como vetores diretores e passa por esse ponto A. Vou colocar aqui um A1. Existe um único plano que tem esses vetores diretores e passa por um A2, certo? E assim seguimos. Aí tu está perguntando, né? É possível determinar a equação de um plano se eu tenho um par de vetores diretores e um vetor normal, é isso que você está perguntando? Não, eu estou perguntando se eu estou pensando agora no vetor normal de U, vai ser um vetor que ele vai formar um ângulo de 90 graus em relação ao U. Isso, aí você tem uma infinidade de vetores, né? E um outro vetor normal de V, olhando só o vetor mesmo, o U sozinho e o normal dele. Certo. Olho só o V e o normal dele. Eu tenho 2 novos vetores. Certo. Aí, a partir desses 2 novos vetores, são ortogonais a cada um de seus pares, se eu consigo criar um plano e se tem alguma relação com um plano gerado por U e por V. Chama o normal de U de, sei lá, Entendi sua D pergunta. e o normal de V de Z. Então, veja, ainda assim você precisaria de um ponto específico do plano. Porque, veja,
se tu tem dois vetores diretores, U e V, certo? A esse vetor U, tu tá falando, pegue um vetor ortogonal a esse vetor U. Veja, imagina que esse U eu vou pegar aqui um plano cujo esse vetor U é o vetor normal desse plano. Então, tem uma infinidade de vetores que são paralelos a esse plano e são ortogonais a U, né? Uma infinidade. A mesma coisa, para imagina que esse vetor V é um vetor, tem um plano que tem esse meu vetor V como vetor normal. Então, existe uma infinidade de vetores que são ortogonais a esse meu vetor V, né? Vetores paralelos a esse plano vermelho que eu escrevi. Então, se você fixar um desses vetores no plano azul e um dos vetores no plano vermelho, né, você não consegue determinar um plano que tenha... como é que eu vou dizer? Bom, para você determinar um plano, você precisaria o quê? Calcular O negócio a é que o interseção desses dois normal, planos aqui, olha. normal ali não é único, né? O que o Eric, talvez o Eric esteja confundindo, ele pode pensar que só tem um ortogonal ali a U, né? E um ortogonal a V, mas tem infinitos, né? Vetores ortogonais ali, tanto a U quanto a V, porque está no espaço, né? Não está em um plano. Mesmo no plano, você teria pelo menos dois vetores ali, né? Para cima, outro para baixo e múltiplos. Então, mas o que ele está querendo dizer é que se você tem essas informações, né, veja, quando você olha para a interseção desses dois planos, o plano azul e o plano vermelho, eu fiz aqui uma linha laranja, certo? A interseção desses dois planos, né, já que esses dois vetores, eles não são paralelos entre si, esses dois planos têm interseção não vazia, né, sempre ao longo de uma reta, tá? O vetor normal de um certo plano, fixei um plano aqui, e esse V é o vetor normal de um certo outro plano, coloquei aqui de vermelho. Quando você olha para a interseção, você vai ter o quê? Você vai ter você vai ter uma reta, né? Qualquer vetor diretor dessa reta vai ser um vetor normal ao plano que tem U e V como vetores diretores, entende? E aí que tá, veja, qualquer vetor diretor dessa reta é um vetor normal ao plano que tem U e V como vetores diretores. Mas aí, veja, se você tem um vetor normal, você precisa saber, olha, esse aqui é um plano π1, certo? Esse outro plano π2 também tem esse vetor normal. Eu preciso saber mais informações, eu preciso saber um ponto, pelo menos. É Eric o nome dele? Entendeu, Eric? Entendi. Deu uma confusão, porque acho que foi na minha própria fala, porque eu acabei esquecendo desse detalhe, né? Porque no espaço, não só vai ter um vetor ortogonal, né? Não, Sempre vai ter infinitos. isso. Mas será que dentro desses infinitos não existe um par, um único, com que faz com que esses dois vetores, cada um ortogonal ao seu camarada, sejam LD? Ou LI, quer dizer, para formar um plano, porque os demais, a intersecção entre eles não vai ser um plano, vai ser uma reta. Não, mas veja, você quer um vetor que seja ortogonal tanto a U quanto a V, não é isso? Isso. Então, o candidato natural é o produto vetorial entre U e V. Né? Qualquer vetor diretor dessa reta laranja, né, pegar aqui, outra cor, um verdinho para destacar. Qualquer vetor diretor, esse vetor diretor vai ser, aqui de um W. Qualquer vetor diretor dessa reta, o candidato natural é quem? O produto vetorial desses dois vetores, certo? Esse é o vetor que nasce naturalmente ortogonal tanto a U quanto a V. E eu posso tomar esse vetor para ser um vetor diretor dessa reta, certo? Então, se eu tenho um vetor diretor da reta, veja, se eu quero determinar o plano, né? Veja, então já chegamos à conclusão. Esse vetor é ortogonal aos dois vetores que você falou inicialmente. Ok, é um vetor ortogonal aos dois vetores inicialmente, eu quero um plano que tenha esse vetor como vetor normal. Veja, se eu tenho somente o vetor normal, ou se eu tenho somente os vetores diretores, eu não consigo localizar o plano, porque eu posso me deslocar tanto para cima quanto para baixo. Posso fazer uma translação, que o vetor normal ele pode permanecer o mesmo. Então, eu preciso de mais informação, que é o ponto onde esse plano está passando. Beleza. Ficou bem claro essa salientação do ponto, sabe? Eu peço desculpas mesmo se eu formulei de maneira muito ambígua a pergunta. Não, mas estamos aqui para isso. A ideia justamente é essa, né? Então, a gente foi ali desvendando ali o que você queria dizer, e ali o importante é que a gente chegou numa conclusão. Deixa eu ver onde foi que eu parei.
certo? Mas muito obrigado. Nada. Vitor e Tawan é o nome do outro. Isso, eu sou o Tawan. O Tawan é um colega meu também de épocas antigas aí. Vamos lá. Deixa eu voltar para esse exemplo B, né? 11:47. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para vocês. No caso do item B, olha, o plano passa por esses dois pontos e é paralelo a esse segmento CD, onde C e D são dados. Eu pergunto para vocês, será que o ponto D está no plano? O que vocês precisam fazer para verificar se o ponto D está no plano? Verificar se esse ponto satisfaz as equações do plano. No caso, estamos dando as equações paramétricas, né? Será que ele satisfaz? Será que D pertence ao plano π? Só trocar, né? Cada coordenada aí. Isso. Então, a gente vai fazer o quê? Olha, isso para baixo um pouco. Colocar isso para cá. Bom, o D tem coordenadas 0, 1, 0. Então, eu coloco o ponto que eu quero verificar, né? Aqui, o meu ponto 0, 1, 0. Será que esse sistema aqui ele vai ter solução aqui nas variáveis h e t? Então, aqui eu vou ter 1 menos h menos t. Aqui eu vou ter h menos t. E aqui eu vou ter 1 menos 2h menos t. Esse sisteminha, ok? E agora, o que nós podemos fazer aqui? Alguma sugestão? Veja, olha, a gente pode fazer assim, olha. Eu sei que da primeira equação, né? H mais T igual a 1. Só que 1 vale H menos T. H menos T. Ou seja, daqui eu tiro o quê? Cancelo H com H. 2T igual a 0, não é isso? Então, T igual a 0. Ok. Se T igual a 0, veja, quanto vale o H nessa última equação? Vale meio, né? Quanto vale H nessa primeira equação? Vale 1. Então, veja, não tem valores únicos para H e para T que vai me jogar nesse meu ponto D. Ou seja, o meu ponto D não pertence ao meu plano, certo? Vocês podem verificar também se o ponto C está no plano, fazendo essa mesma ideia. Bem, pelo horário, vamos adiantar um pouco aqui as questões 3 e 4. Olha, questão 3. Determine um ponto e um vetor normal ao plano nos seguintes casos. Bem, a questão 3 é bem rápida, vamos lá. Olha, um ponto e um vetor normal ao plano. Quem seria um ponto nesse item A? Um ponto desse plano? Alguém pode falar? Veja que eu tenho a equação vetorial, né? E um plano. Quem seria um ponto desse plano? 1, 0, 1. Isso. Então, no item A, o ponto 1, 0, 1. E qual seria um vetor normal ao plano? Aqui passa pela sua interpretação geométrica, né? Porque, veja, se tu tem ali a equação vetorial, esses dois vetores são vetores diretores, né? Então, veja, o que está acontecendo geometricamente. O produto cruz desses vetores. Isso. Então, tu tem os dois vetores, só você tomar o produto vetorial desses dois vetores. Ali você vai ter um vetor normal ao plano. Então, é basicamente fazer essa conta. Você vai calcular o produto vetorial entre 2 menos 1 e 3, chamar U de 2 menos 1 e 3, e V de 1, 1, 0. E calcular o produto vetorial. Então, aqui você vai ter 2 menos 1 e 3, 1, 1 e 0. Determinante dessa matriz. Ou seja, I que multiplica menos 3, menos J que multiplica mais 3, K que multiplica 2 mais 1, 3. Ok. Então, o vetor com coordenadas menos 3, 3 e 3. Isso aqui, então, vou chamar isso aqui de N, né? Menos 3, 3 e 3 é um vetor normal ao plano. No item B, veja, nós temos as equações paramétricas de um plano. Ponto 2, 1, 0. Esse ponto é o ponto que pertence ao plano, né? No item A. No item B, posso pegar o ponto para ser o ponto 2, 1, 0. Esse ponto pertence ao plano. Veja, nessas equações paramétricas, eu consigo retirar quem são os vetores diretores, né? Basta observar quem está multiplicando o lambda e quem está multiplicando o beta. Então, aqui eu vou ter 3, 2, menos 1 e 0, menos 1 e 2. Isso aqui são vetores diretores do nosso plano π. Então, o que nós vamos fazer? Quem que seria o meu vetor normal? Novamente, calcular o produto vetorial desses dois vetores. Então, eu vou calcular um determinante. Coordenadas do vetor U, 3, 2, menos 1. Coordenadas de V, 0, menos 1 e 2. Então, aqui vai dar quanto? I, 4... Menos 3. Não, pode ser 3, né? Pode ser 3. 3i menos J que multiplica 6. Então, menos 6J. E o K, que eu vou ter menos 3, né?
menos 3K. Então, esse vetor, 3 menos 6 menos 3, é um vetor normal ao nosso plano. Item C, olha, quem seria um vetor normal a esse plano? É só observar quem está multiplicando as variáveis x, y, z. Olha, então a equação do plano é 2x menos 3y mais z mais 1 igual a zero. Nosso plano é 2x menos 3y mais z mais 1 igual a zero. Então, esse vetor 2 menos 3 e 1 é um vetor normal ao plano. Como que eu encontro um ponto desse plano? Basta atribuir valores. Se eu faço x e y iguais a zero, por exemplo, então qual valor eu obtenho para z? Z vale menos 1. Então, o ponto 0, 0, menos 1 pertence ao plano. Dúvidas aqui não. Bom, o que vocês acham? A gente segue, finaliza aquela questão 4. Qual que seria a ideia de resolução da questão 4? Vamos ver se vocês estão já pegando o jeito aqui. Tá, temos um plano, a equação geral de um plano. Esse plano intercepta os eixos coordenados nos pontos A, B e C. Item A, aí para calcular a área do triângulo ABC, a altura desse triângulo relativa à base que está no plano coordenado x ou z, e o volume do tetraedro limitado pelo plano e pelos planos coordenados. Qual que seria a ideia de resolução dessa questão 4, item C? Vamos escrever ali, né? Questão 4 é 3x mais 2y mais 4z, o plano 3x mais 4y, 3x mais 2y. Essa equação aí, a gente já sabe que pelos coeficientes que multiplicam x, y, z, o vetor é oriundo do produto vetorial. Então, é que a gente já consegue tirar o vetor normal, né? 3, 2 e 4. Isso, que é o vetor normal. O vetor normal ao plano. Mas aqui no item A pede para calcular a área do triângulo ABC, onde ABC são os valores onde esse plano intercepta os eixos coordenados. Então, veja, a gente tem que calcular esses valores de A, de B e de C, né? Então, veja, a geometria ajuda bastante. Vamos lá. Como que eu localizo onde que esse plano intercepta aqui o eixo X, por exemplo? Eu reduzo Y e Z a zero e encontro onde esse plano intercepta o eixo X. Se eu faço Y e Z iguais a zero, o que eu tenho aqui nessa equação? Faço Y e Z igual a zero. Tenho 3x menos 12 igual a zero. Ou seja, x vale 4, né? X vale 4. Então, o ponto de interseção aqui no eixo X, o ponto A, digamos, né? É o ponto 400. Aqui o ponto A, 400. Como que eu localizo onde esse plano intercepta no eixo Y? Basta reduzir o x a zero e o z a zero. Se o x e o z forem iguais a zero, na equação do plano, o que eu tenho? Se x e z são iguais a zero. São iguais a zero. 2y menos 12 é igual a zero. Ou seja, y vale 6, né? Então, eu estou com o ponto 0, 6, 0. Vou chamar desse ponto de ponto B. Ponto B, ponto 0, 6, 0. Como que eu localizo onde intercepta o eixo Z? Eu faço x e y iguais a zero. Quando eu faço, deixa eu ver aqui em cima, x e y iguais a zero, o que eu tenho? Que 4z menos 12 é igual a zero, ou seja, z vale 3, né? Z vale 3. Então, o ponto 003. Ok. O que eu quero fazer? Calcular a área do triângulo, né? Isso, a área do triângulo ABC. O que eu preciso fazer? Eu vou olhar para o vetor AC e o vetor AB e vou calcular o quê? Ele pode calcular o determinante, né? Que aí vai gerar a área do paralelogramo e dividir por 2 para gerar o triângulo. Isso. A gente precisa calcular a norma, né, do produto vetorial entre esses dois vetores. Uhum. E dividir por 2, que aí vem da área do triângulo. Ok. Então, preciso encontrar quais são esses vetores AB e AC, né? AC, eu vou fazer o meu ponto C menos A. Então, vai ser o quê? Menos 403, né? Menos 403. O próximo, AB, B menos A. Então, vai ser menos 4, 6 e 0. 6 e 0. Calculamos o produto vetorial, determinante dessa matriz. Então, menos 4, 0, 3, menos 4, 6 e 0. Bem, e vai multiplicar o quê? Menos 18, né? Menos 18i, menos j, que multiplica 0 mais 12, menos 12, ok, menos 12, e o k, menos 24. Ok, precisamos fazer o quê? Qual que é a área do triângulo, né?
vou colocar aqui um A invocado, a área do triângulo vai ser o quê? 1 sobre 2 vezes a norma desse produto vetorial, certo? Ou seja, 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de... Eu vou já desconsiderar o sinal, né? Porque ao quadrado vai ficar positivo. Então, aqui eu vou ter 18 ao quadrado, 12 ao quadrado, mais 24 ao quadrado. Certo, vamos tentar simplificar aqui, né? Então, 18, 6 vezes 3, 12, 4 vezes 3, e 24, 8 vezes 3. Ok, então aqui eu vou ter 3 ao quadrado, que multiplica 6 ao quadrado, 6 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Então aqui eu vou ter 3 ao quadrado, que multiplica, aqui eu vou ter o quê? 70, 80, 100, 116. Então aqui eu vou ter o quê? 1 sobre 2, que multiplica por 3 vezes raiz de 116. 116, eu posso escrever como sendo, vamos lá, por 2, que vai dar 58, por 2, que vai dar 29, tá, vai ser 2 ao quadrado vezes 29, vou pagar essa continha aqui, 2 ao quadrado vai sair da raiz, o 2 vai sair da raiz, né, porque for 2 ao quadrado, vai cancelar com esse 2, então aqui eu vou ter 3 raiz de 29. Essa é a área do triângulo. Esse foi o item A. O item B, a altura desse triângulo relativa à base que está no plano coordenado x ao z. Veja, eu quero a altura do triângulo com respeito à base que está aqui no plano xz, né? Então, a altura relativamente a essa base aqui, olha, AC. Então, veja, o que a gente vai fazer? Calcular o comprimento desse vetor, né, que é a medida da base, menos 4, o vetor menos 4, 3, 0. Eu vou calcular o comprimento do vetor AC, deixa eu escrever aqui, foi quanto? Foi menos 4, 3, menos 4, 0 e 3. Ou seja, raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, raiz de 25, que vai dar 5. Ok, mas veja, a área do triângulo, que deu 3 raiz de 29, 3 raiz de 29, como que nós podemos calcular a altura, né? Medida da base vezes a altura sobre 2. Daqui eu tiro, né, a altura. A altura vai ser o quê? 6 sobre 5, só isolando, né? 6 sobre 5, raiz de 29. Então, aqui temos a altura, né? Respondendo, então, o item B. A altura desse triângulo relativa à base que está no plano coordenado x ao z. Ok. Agora precisamos fazer o quê? Calcular o volume do tetraedro limitado pelo plano π e pelos planos coordenados, né? Então, queremos o volume do tetraedro determinado pelo plano e pelos eixos coordenados, né? Ou seja, toda essa parte aqui, né? Certo? Bem, quem fez essa questão uma questão parecida, né, no formulário avaliativo anterior, e nós já divulgamos o gabarito também, sabe que o volume do tetraedro é igual a 1 sobre 6 vezes o volume do paralelepípedo, determinado por quais vetores? Vou pegar aqui o AC, AB e A0, vou chamar aqui da origem aqui de O, tá? Vou pegar esse vetor AO, certo? Então, eu vou calcular o volume do paralelepípedo determinado por esses 3 vetores e multiplicar por 1 sobre 6, né? Vou calcular o módulo do produto misto, né, entre esses vetores. A0, AC e AB. Ou seja, isso aqui vai ser 1 sobre 6 vezes o módulo do produto misto entre os vetores AB, AC e A0. AC, AB e AO. Bem, AB e AC nós já calculamos, né? Produto vetorial. Deu esse vetor. Só pegar esse vetor, calcular o produto escalar com esse vetor AO. E esse meu vetor AO. Ponto final, menos ponto inicial. Então vai ser o quê? Menos 400. Ou seja, temos aqui 1 sobre 6, que multiplica o módulo de... Cadê o produto vetorial? Menos 18, menos 12, menos 24. Produto escalar, agora com esse vetor AO. Menos 400 em módulo. Ou seja, temos 1 sobre 6, aqui vamos ter o quê? 18 vezes 4, 72, certo? Módulo de 72, 72. Ou seja, 72 dividido por 6, que vai dar 12. Então, o volume do tetraedro, né, delimitado pelo plano e pelos eixos coordenados, vai ser 12. Respondendo assim a última questão. Então, vamos encerrar nossa aula.